Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, em mais um seminário Lógicos em Quarentena. Em nome da Sociedade Brasileira de Lógica e do Grupo de Interesse em Lógica da Sociedade Brasileira de Computação, eu agradeço imensamente a professora Gisele Seco, que gentilmente aceitou o nosso convite para dar essa palestra. Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, Petrúcio, pela organização do Lógicos em Quarentena, que eu carinhosamente chamo de LEC. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu compartilho o PowerPoint, né? Isso. Então, agradecer a organização, né, do LEC em geral e ao convite para que eu apresentasse o meu trabalho hoje, nesse dia que é o Ada Lovelace Day. Não sei se foi uma coincidência, Bruno, mas achei bem bonitinho, assim, que uma mulher esteja falando sobre, né, computadores, filosoficamente, sobre computadores no Ada Lovelace Day. Acho bem bacana. E obrigada a todos os que estão aqui. Desculpa pelo atraso bom, espero que tudo corra bem aqui, que não tenha nenhum problema na nossa apresentação. Ainda uma observação prévia que eu gostaria de fazer é que essa é a terceira ou quarta apresentação que eu faço sobre esse tema geral. Ela tem muitas modificações, como eu em breve já vou contar para vocês, com relação às primeiras apresentações que eu fiz desde que eu vim para a França no ano passado. Eu estou no final do meu ano sabático aqui na França, com uma bolsa de estudos financiada pela CAPES, através de um projeto CAPES-COFECUB, né, que é esse projeto de cooperação internacional entre universidades brasileiras e universidades francesas. O grande tema do projeto do qual eu faço parte são as interações contemporâneas entre filosofia e informática, ou ciência da computação. Da parte brasileira, o coordenador desse projeto é o professor Luiz Carlos Pereira, meu querido orientador de doutorado, e da parte francesa, Jean-Baptiste Joannet, né, que é professor da Universidade de Lyon-3. Então, o tema geral, como eu disse, são as interações contemporâneas entre filosofia e computação, e o tema específico do meu plano de trabalho, né, do plano de trabalho que eu propus à CAPES, quando me candidatei a essa bolsa, era relacionado com um tema, né, ainda na esteira das minhas pesquisas de doutorado, que, como boa parte de você sabe, foi um grande apanhado, né, e uma discussão filosófica sobre as discussões filosóficas acerca da prova do Teorema das Quatro Cores, que foi apresentado no final dos anos 70. E dessa vez o meu plano de trabalho é um desenvolvimento dos temas do doutorado, com um ponto específico que seria a discussão sobre a identidade de provas, especificamente a identidade de três das mais conhecidas versões da prova do Teorema das Quatro Cores. A prova de Appel e Heiken, de 77, uma prova que foi apresentada em 1995 por Simers e seus colaboradores, e a prova bastante famosa do Gontier, que foi apresentada entre 2005 e 2008, que é uma versão completamente formalizada dessa prova. O que me chamou a atenção, né, numa das ocasiões em que eu revisitei esses temas depois do doutorado, é o fato de que nessa versão completamente formalizada da prova, não existe só um uso de uma maquinaria, por assim dizer, computacional distinta, né, mas parece haver uma implicação conceitual dessas diferenças na maquinaria computacional utilizada na prova. Por exemplo, a criação de um conceito novo, que é o conceito de hipermapa combinatório. Então, isso me levou a pensar, e isso eu apresentei no Encontro Brasileiro de Lógica no ano passado, de maneira muito ainda incipiente, né, a sementinha desse projeto que eu comecei a desenvolver aqui, que é, então, a questão de, bom, se a gente tem... Em que medida essas versões diferentes são, de fato, versões da mesma prova, em que medida se poderia falar que são provas distintas e tudo mais, né? Esse foi o tema que me trouxe até a França,
e até mais ou menos meados de março era com isso que eu estava trabalhando. Eu vou narrar, de alguma maneira, essa minha apresentação é uma espécie, assim, de relatório de pesquisa, da pesquisa que eu fiz aqui, porque, como só ia acontecer, né, eu mudei um pouco de perspectiva, eu mudei de perspectiva, de abordagem no meio do caminho, e então eu pretendo deixar claro, da metade para o final da minha fala hoje, aqui para vocês, o que é que essa mudança constitui, né, basicamente, portanto, o meu novo projeto de pesquisa que já está, claro, em andamento, né, então é isso que nessas duas primeiras partes eu vou fazer, vai ser apresentar um pouquinho das controvérsias, não só filosóficas, mas também as controvérsias dentro da comunidade matemática, sobre o teorema das quatro, a prova do teorema das quatro cores no contexto disso que se chamou de revolução computacional na matemática. Aí eu vou apresentar o problema da identidade de provas, que é o que me trouxe aqui, e depois contar para vocês como é que eu estou vendo as coisas a partir de agora. Quando eu vim para cá, eu tinha uma linha de ação prevista, né, uma linha de pesquisa prevista, e as coisas de fato mudaram bastante nos últimos meses. Interessantemente, desde meados de março para cá, quer dizer, parece que a pandemia, de algum modo, também influenciou, não sei exatamente como, na reordenação dos rumos da pesquisa, certo? Então, apesar de que também o tema desse new approach que eu estou chamando aqui é a interação entre diagramas e algoritmos, eu já não estou mais nem falando computadores, né? Estou falando algoritmos, porque de fato agora é uma coisa muito específica que eu estou analisando. Esse tema também já estava no plano de trabalho inicial, mas de fato é o como eu vou apresentar, o como eu vou abordar o tema da interação entre a parte computacional da prova, e especificamente os algoritmos que foram utilizados na confecção da primeira versão da prova, e o uso de diagramas, né? Que é massivo, tão massivo quanto, ou talvez até mais do que o uso de computadores, né? Eu tinha um pouco essa intuição já, e não tinha exatamente muita certeza de como eu ia abordar, então o que mais fundamentalmente me interessa hoje é vender o meu peixe para vocês e mostrar como essa nova abordagem que eu estou agora assumindo nessa pesquisa pode iluminar boa parte das questões filosóficas que até hoje vêm sendo discutidas sobre o teorema das quatro cores, mas também, né, além de iluminar questões que já foram revisitadas, pode nos ajudar a abrir novos caminhos de pesquisa ainda sobre esse estudo de caso, que é a prova do teorema das quatro cores, mas com caminhos muito, muito interessantes de desenvolvimento, especificamente no que diz respeito à história da matemática, à história da computação e, por conseguinte, à filosofia da matemática e à filosofia da computação, da ciência da computação ou da informática, como vocês quiserem. Esse é o selo que foi publicado em homenagem à prova do Teorema das Quatro Cores, ainda em 77. O negócio realmente foi tão famoso que até um selo foi desenvolvido lá em Illinois. Bom, então, para começar, né, o lugar da prova do Teorema das Quatro Cores na revolução da matemática. Essa ideia de matemática e revolução computacional na matemática, né, vem de um artigo eu não sei como a gente diz o nome dele, Atiyah, esse famoso matemático, né? Que tem, ele publicou, foi publicado em italiano em 1984, esse texto dele, depois republicado nos seus Collected Papers e depois numa revista italiana de matemática em 2016. Exatamente esse é o título, né? A matemática e a revolução computacional. Ele comenta, né, que, bom, já que ele é matemático, ele vai querer abordar isso não do ponto de vista sociológico, nem do ponto de vista econômico, né, esse grande tema da revolução computacional, mas o que importa mesmo para ele é essa ideia de que, assim como no século XVIII e no século XIX, esses séculos, né, viram uma substituição gradual, né, do trabalho manual por máquinas, agora é a vez do cérebro ser substituído pelas máquinas, né? E aí ele, claro, num tom de preocupação, muito mais do que muito mais que num tom otimista, o tom dele no artigo todo que o desafio intelectual que a matemática enfrenta, né, com a revolução computacional traz alguns perigos. E então ele diz, né, por exemplo, agora a gente já está vendo a introdução de sistemas especialistas em campos como a medicina e mesmo no direito. Então agora, quando vai chegando para perto,
quando vai chegando no âmbito da ciência, nem a science fiction, né, nem como se diz science fiction, tá conseguindo dar conta do que está para vir aí. E aí ele conclui o artigo sobre a revolução computacional na matemática, fazendo um apelo ao George Orwell, né? Ele começa o artigo também falando disso, né? Chamando atenção para os desafios e os perigos, né? Que o advento dos computadores apresenta para a matemática, se desculpando se por acaso ele está pintando um cenário muito negativo. Ficção científica, né? É como se diz science fiction. E diz, bom, é fácil ver os benefícios, né, que a matemática pode tirar da sua associação com a computação, mas ele pensa, né, que às vezes as pessoas ficam muito vendo os lados positivos sem ver o lado negativo. Os perigos que eu vejo que são os mais sutis e ainda não muito bem reconhecidos, a gente precisa ver eles em mais detalhes, né? Reconhecer esses perigos possíveis estar bem preparado, né, estar armado para isso, e assim a gente pode procurar prevenir, né, o pior de acontecer. Talvez eu possa terminar essa nota, de fato um texto bastante curto, né, lembrando que George Orwell, né, ele mesmo, no livro de 1984, não conseguiu prever, né, tanto de maneira tão dramática quanto de fato as coisas podem ser, caso elas fiquem perigosas, né? Então ele de fato fica assim, ó, esse tom assim do matemático mais antigo, que é uma coisa interessante, né? Um aspecto sociológico e antropológico do caso do Teorema das Quatro Cores, do ponto de vista da sua recepção, isso é uma coisa que chega a ser uma anedota, né? É que a apresentação do resultado provocou, né? Pelo menos em um dos contextos, provocou, acho que em Berkeley, na Califórnia, o filho do Haken foi apresentar o resultado e a plateia se divide em dois, né? Os mais jovens e os mais antigos. Os mais antigos não podendo acreditar numa prova computacionalmente assistida e os mais novos não podendo acreditar numa prova com mais de 600 páginas, né? Eu até imprimi a prova. De fato, é um calhamaço de coisas. E pode assustar, especialmente quem não é especialista, né? Então, isso só para dar um pouco do contexto, assim, e dizer que muitas vezes quando a gente está vivendo os resultados de uma revolução, como foi a revolução computacional, e em especial na matemática, a gente tende a ter dificuldade de perceber quais são os seus aspectos mais relevantes, né? E a gente ainda vive hoje o resultado dessa revolução, e eu acho que o Teorema das Quatro Cores, a prova, não é só uma relíquia histórica que deve, né, ser mencionada en passant, eu acho que merece muita atenção. E eu vou tentar mostrar para vocês por quê. Então, a questão de se apenas 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa, de modo tal que nenhuma região vizinha seja colorida com a mesma cor, data de 1852, né, quando o irmão de um aluno do De Morgan estava pintando mapas da Inglaterra, ele era professor de geografia na África, e se perguntou isso, o irmão comunicou ao De Morgan, e o De Morgan começou a escrever cartas, em especial para o Hamilton, e começou a divulgar, né, para a comunidade matemática esse problema, buscando uma solução. Eu vou fazer questão de ler essa citação, porque depois no final ela vai ser retomada com um pouco assim vai ser o início e o fim da minha reflexão hoje aqui com vocês, tem a ver também ou especialmente com esse aspecto sociológico importante, né, da confecção, da troca, da produção de provas matemáticas. No caso dessa citação, o que ela traz para a gente, o De Morgan, na primeira carta que ele manda para o Hamilton, ele diz, né, quanto mais eu penso, mais evidentemente me parece que tem uma solução fácil para o problema. Me parece o que it seems que tem uma solução fácil para o problema, que é um problema de fácil enunciação. E aí ele diz, se tu me responderes com um caso muito simples, né, que me faça parecer um animal estúpido, eu acho que eu tenho que fazer como a esfinge fez. Então ele termina assim dramaticamente dizendo, olha, se tu me mostrar isso, né, que tem uma solução fácil, eu, sei lá, né, o que a esfinge fez, né, lá no Édipo, a esfinge ou ela foge em algumas versões, ou ela se mata, enfim, né, então é uma coisa muito trágica, assim, né, porque ele sozinho não consegue ver. Um dos pontos que eu quero mostrar para vocês é que teoremas
alguns teoremas, em especial esse, né, não podem ser provados sem um enorme esforço coletivo, né, em torno da resolução do problema, que aqui até então era só um problema, né, evidentemente não era um teorema, e eu vou voltar a isso no final, né. A história, mais ou menos, né, em termos de data, para quem tem esse tipo de curiosidade, então começa com o Francis Guthrie, que é esse aluno do De Morgan. De Morgan faz essa divulgação, a primeira tentativa de provar o teorema em 1879, e depois de alguns anos, aqui tem um problema de data, porque na verdade é quase 10 anos depois, que se mostra que essa não era uma prova, que tinha um erro, né, nessa primeira tentativa do Kemp. E aí a gente tem um desenvolvimento de diversas áreas da matemática, em especial, claro, topologia, teoria dos grafos e combinatória, né? Diversas áreas da matemática vão se desenvolvendo e vão se integrando na tentativa de resolução do problema. Um resultado importante acontece em 1913, né? O Birkhoff prova a quatro-colorabilidade de redes maiores, como eu em breve já vou mostrar para vocês o que quer dizer essas redes, né, mas de configurações um pouco mais complexas do que foram pensadas no início. E a partir da década de 60, né, começa a introdução, então, de técnicas computacionais na tentativa de provar o teorema, até que, em 77, a prova é, de fato, apresentada, né? Eu já vou dar alguns detalhes conceituais sobre a prova. O que, por enquanto, me interessa fazer é mostrar que as discussões filosóficas sobre esse resultado, né, que começaram praticamente imediatamente depois que ele foi anunciado, o resultado, a prova está em dois artigos de 77, né, um artigo em duas partes, primeiro Appel e Heiken, e o segundo Appel, Heiken e Koch, que era um estudante de doutorado deles que fez, né, que desenvolveu os algoritmos, o programa que foi utilizado para rodar e para alcançar o resultado. 76, entretanto, o problema foi anunciado, a solução do problema foi anunciada no Bulletin da American Mathematical Society. E desde o anúncio do resultado, já começaram algumas controvérsias a aparecer. Em especial, por causa disso que está marcado aqui na citação, nessa parte colorida, quer dizer, porque alguns fatos da prova foram provados com o auxílio de, né, mais de 1.200 horas de tempo de computação, né? Então, esse foi o primeiro aspecto que gerou controvérsia sobre a prova, e que até hoje, quando ela é mencionada, e ela é mencionada na história da filosofia da computação, na história da matemática, em filosofia da matemática, quando se aborda o tema dos computadores, né, em filosofia da ciência da computação, quando a gente faz o trabalho de casa de fazer a revisão bibliográfica, até hoje a prova é mencionada, né, como tendo sido um marco na interação entre a ciência da computação e a matemática, esse turning point nas relações entre entre matemática e ciência da computação, e sempre por causa desse aspecto da assistência computacional, né? A gente vai ver mais adiante algumas respostas da comunidade matemática e da comunidade de informáticos, né, de maneira muito breve, mas é verdade que do ponto de vista da filosofia, né, como eu costumo chamar a cidadania filosófica do problema ou da prova do teorema das quatro cores, ela é devida a esse artigo do Thomas Timosco, que é sobre, né, o significado filosófico da prova do teorema das quatro cores, de 79, certo? Então, entre 76 e mais ou menos 79, né, se discutiam alguns aspectos da prova, sobretudo na comunidade matemática e na comunidade informática, mas do ponto de vista filosófico, né, de novo, quando a gente faz o trabalho de revisão da bibliografia e vê tudo, ou quase tudo, né, o que foi dito sobre a prova do teorema das quatro cores em termos filosóficos, nenhum approach praticamente nenhuma abordagem ignora o artigo do Timosco. São todas respostas a ele, a esse artigo dele de 79. Duas exceções são marcantes, eu até escrevi uma nota, um pequeno estudo de que eu chamei de microhistória sobre isso, está publicado no Que Nos Faz Pensar, num volume que o Luiz Carlos organizou com o Jean Baptiste também, que é a exceção a isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo? Que toda discussão filosófica está baseada, né, de alguma maneira, está
respondendo a esse artigo e a esse argumento que o Thomas Chimosco apresentou, exceção são dois filósofos que eram também matemáticos, Kreisel, Georg Kreisel e Hao Wang, certo? O Kreisel, ainda em 77, no mesmo ano da publicação da prova, o Kreisel escreve um artigo sobre o programa lá dele em teoria da prova, né, um programa específico do Kreisel em teoria da prova, e aí ele comenta o resultado da prova do Teorema das Quatro Cores, dizendo, olha, é isso mesmo, né? Quando a gente usa computadores na descoberta, se a gente quiser usar essa distinção, né, no contexto de descoberta de uma prova, é nada mais razoável do que imaginar que também o contexto de justificação vai incluir computadores. E bem, se a gente sabe o que o computador está fazendo, tá tudo bem, é isso aí mesmo. Nenhuma matemática muito inteligente vai sair dessa interação com os computadores, diz o Kreisel. Numa veia muito parecida, o Wang, né, o Hao Wang, também em 77, faz comentários sobre a prova do Teorema das Quatro Cores, eles só são publicados em 81, são umas palestras que ele deu na Universidade de Beijing, em 77, né? Mas a postura geral, apesar de que ele é muito mais detalhado, né? O Wang, ele faz toda uma lecture sobre a prova do Teorema das Quatro Cores como um exemplo muito positivo da interação entre computadores e humanos na prática matemática. Então, é mais interessante porque aí você vê um matemático filósofo dando detalhes bem interessantes da compreensão dele da prova, tanto em termos gerais da estratégia geral quanto dos detalhes. E o Wang, mas tem uma coisa em comum com o Kreisel, que é dizer, olha, é isso mesmo, faz parte da evolução da matemática, que os dispositivos que a gente utiliza vão se complexificando. O Wang era alguém muito a favor, né, da mecanização da matemática, ele achava que tinha um valor heurístico muito importante e tudo mais. Então, para mim é realmente interessante perceber como matemáticos, que são também filósofos, né, ou filósofos que são também matemáticos, né, receberam o resultado de maneira muito menos eufórica do que o Chimosco fez. Mas vamos lá, né, qual é a do argumento do Chimosco? Como eu disse, né, ele é responsável pela cidadania filosófica aí do problema, porque o artigo dele fez e ainda faz, ainda reverbera muito na discussão filosófica. E o que ele sustenta, assim, ele diz, ó, por que esse teorema por que a prova desse teorema é importante? Ele diz que porque ela, né, essa prova, ela chacoalha, se a gente quiser, muitas crenças comumente aceitas sobre a matemática. Como, por exemplo, a de que todos os teoremas matemáticos são conhecidos a priori, a de que a matemática, diferentemente das ciências naturais, não tem conteúdo empírico, a de que a matemática, novamente, em oposição à ciência da natureza, ou às ciências da natureza, se baseia unicamente em provas, enquanto as ciências da natureza se baseiam em experimentos, e a de que os teoremas matemáticos alcançam um grau de certeza que nenhum resultado nas ciências naturais podem obter. Ele não dá muita referência no artigo sobre de onde, assim, são crenças comumente aceitas, mas ele não dá nenhuma referência. Ele não diz, por exemplo, por fulano, beltrano e ciclano, né? Ele diz, olha, é isso aí, essas são as crenças aceitas e a prova do teorema das quatro cores vem para derrubar esse negócio todo, né? O espírito do paper dele é uma mistura, assim, de um espírito revolucionário lacantosiano, se vocês quiserem, com aquilo que na época o Hillary Putnam estava chamando de quase empirismo em filosofia da matemática, né? Então ele tem o contexto do paper dele é um contexto assim certamente de antifundacionalismo em filosofia da matemática. Alguns até poderiam pensar que ele estava já no caminho de uma filosofia da prática matemática, embora não muito bem feita, a meu ver. Bom, essas crenças, né, que ele acredita ou tributa ao teorema das quatro cores a capacidade de chacoalhar, elas mobilizam distinções conceituais tradicionais, né, como a distinção entre conhecimento a priori e a posteriori, entre a discussão, a demarcação entre matemática e ciências da natureza, evidentemente a distinção, portanto, entre provas e experimentos, e a ideia, né, de que a matemática guarda uma certeza, né? A certeza que a matemática produz é a do mais alto grau possível. Ele
vai dizer agora, vai justificar, né, por que todas essas distinções precisam ser borradas e por que essas crenças precisam ser, ou serão, ou são abaladas pela prova do Teorema das Quatro Cores, oferecendo um argumento, que eu chamei de argumento da introdução da experimentação na matemática. Eu não vou analisar em muito detalhe isso, eu só quero mostrar a essência do argumento, que é a seguinte, né? Ele diz, até hoje, a concepção mais comum de prova, uma matemática, né, de demonstração matemática, é de que ela é uma dedução a priori, a partir das premissas, que tem 3 características. As provas convencem, né, as provas são surveyable, né, a gente tem aqui uma questão com tradução para o português do surveyable, inspecionáveis, né, a gente consegue seguir a prova do começo ao fim, ou a gente consegue, isso... Quando a gente começa a pensar na tradução de surveyable, o problema conceitual já aparece, que a ideia de survey é uma ideia que pode, ela tem guarda uma ambiguidade, né? A ideia de to survey something, que é a de que você pode ter uma visão geral, como você tem num mapa mesmo da cidade. Você olha o mapa de Paris, você vê que é uma espécie de caracol, e você, né? Olha inteiro, ou você survey passo por passo, né? Você inspeciona passo por passo e pega um bairro, um cantinho e vai, e sabe andar por ali. Seja como for, é uma característica das provas, né? É que elas sejam surveyable e que elas sejam formalizáveis. O que ele vai dizer é que a prova do Teorema das Quatro Cores convence, tem a capacidade de convencer, porque bem ou mal, mesmo que depois de um tempo a comunidade matemática aceita a prova, né? Parênteses, o que é interessante, de novo, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da história da prática matemática, né, ou sociológico, ou até antropológico, se vocês quiserem, é que justamente esse período em que a comunidade está para, de fato, em que ela termina ou não de ser convencida, né, esse período desde do anúncio da prova, até você poder dizer, não, de fato, já está aceita, é uma prova e tal, é um período de muitas trocas, né? Um período em que, de fato, de novo, existem aspectos sociológicos interessantes aqui. O professor Chateaubriand, né, inclusive, na abordagem do conceito de prova dele, sempre sublinha esse aspecto sociológico, né, das provas como práticas, e eu acho importante que o Timosco não presta atenção nisso, né, mas ele ainda estava escrevendo na época em que ela estava ainda para convencer todo mundo, e até hoje tem gente que não está convencida de que de fato era uma prova, né. De todo modo, o argumento dele é esse. A prova do Teorema das Quatro Cores convence e ela é formalizável, embora na época ela ainda não tivesse sido formalizada, mas ela não é surveyable. Por quê? Porque ele diz literalmente, nenhum matemático seguiu a prova do começo ao fim, nenhum matemático viu a prova. É o que ele diz, né? E então, o fato de que a gente não consegue fazer o survey do começo ao fim, tanto que a gente precisou de computadores para fazer toda essa calculeira, faz com que, né, justamente porque a gente está usando computadores, que são coisas físicas, são dispositivos físicos, né, existe, e portanto a gente está se baseando, né, num complexo de interações de fatores empíricos. A prova do Teorema das Quatro Cores atesta a introdução da experimentação na matemática e, portanto, ela é o primeiro resultado a ser conhecido a posteriori, né? Ele vai muito mais, ele menciona o Kripke, ele vai muito mais longe do que o Kripke, que diz que seria possível haver verdades necessárias a posteriori. Ele diz, não só é possível, está aqui, ela é, e não pode ser de outro jeito, né? Nesse sentido, ele é muito mais radical do que o Kripke. Bom, como eu disse para vocês, até hoje, né, os argumentos, a gente tem textos de 2000 e tem uma discussão entre o McEvoy e dois rapazes da Dinamarca, o Johansson e o Misfeld, de 2016, o texto dele. Até hoje, muita gente ainda está respondendo essa questão do conhecimento a priori, conhecimento a posteriori. Em filosofia da ciência da computação, né, a gente tem menções à prova do Teorema das Quatro Cores reverberando esse argumento, ou então criticando esse argumento tal como ele foi, os resultados dele foram estabelecidos. Sempre é uma resposta ao mesmo tipo de discussão que ele propôs, né? Um artigo muito recente do Turner e do Andrews, de 2020 ainda, né? Não, é a priori, é a posteriori, não. O problema da demarcação da ciência da computação em relação à matemática, né? Sempre volta, um problema que estava já lá nesse contexto. Para mim, uma das coisas mais interessantes é justamente como eu
já antecipei, né, quando estava falando da tradução do conceito de surveyability, que é essa questão do que quer dizer. O que ele está querendo dizer quando ele diz que a prova do Teorema das Quatro Cores não é surveyable? Não é claro no paper, é uma ambiguidade tremenda o modo como ele lida com isso, porque por vezes parece que ele está falando dessa surveyability local, que na tese eu traduzi por inspecionabilidade, né, quer dizer, esse aspecto de fato algorítmico, step by step, passo por passo, né, mas às vezes parece que ele se refere a uma surveyability em termos globais, né, essa ideia de que você de alguma maneira consegue ver, né, como um todo a prova, né, e portanto entender. Né? Quer dizer, se você entende surveyability como essa coisa mais global, não importa se você não sabe o detalhe, né? O que importa é que você entende quais são as regras gerais que o esquema está seguindo, enquanto que no outro caso, não. E aí você vê como ele está... o que ele usa no argumento é justamente essa ideia da local surveyability. Uma vez que a gente não consegue, um ser humano, no tempo de uma vida humana, não consegue ir passo por passo, verificar, nem produzir, nem verificar a prova passo por passo, então ela não é surveyable, né? Então, o problema é que ele não faz essa distinção. Às vezes ele usa num sentido, às vezes ele usa em outro, e esse é um dos problemas que eu acho que nessa minha nova abordagem, que eu em seguida vou apresentar para vocês, pode ser iluminado. Né? Eu acho que dá para a gente, não digo nem responder ao artigo do Timosco, porque, num certo sentido, eu acho que tem que ser ultrapassada essa discussão, né? Mas entender esses diversos sentidos da própria noção de surveyability e como é que esses diversos sentidos se adequam a cada parte da prova, e depois disso ver como é que eles se adequam à prova como um todo. Eu realmente acho que a investigação entre como os algoritmos e os diagramas operam na prova pode nos ajudar a iluminar esse ponto. Vou tentar convencê-los disso a todo momento. Isso aqui é só apenas um panorama, que eu chamo panorama lá Pravits, porque o Pravits, no texto de 2018, apresenta, né, as controvérsias filosóficas entre esses dois grupos, assim. Então, o Pravits vai até... Ele fica mais no contexto do início da discussão, anos 80 ainda, eu na tese, depois num paper também com o Luiz Carlos, a gente foi um pouquinho mais longe, né, onde depois já para o fim dos anos 80, início dos 90, começaram inclusive a introduzir alguns elementos wittgensteinianos na discussão. Então a pergunta que o Pravits faz é assim, vamos ver como é que tá aí, o pessoal da filosofia está achando que é sobre isso. Olha, alguns dizem que sim, que a prova do Teorema das Quatro Cores introduz elementos que são filosoficamente significativos nas práticas matemáticas, alguns dizem que não. Entre os que dizem que sim, evidentemente o Timosco, porque é a abordagem seminal, inaugural, e entre os que dizem que não, né, o Teller e o Mick Detlefsen e Lucker, eles, no mesmo volume, no mesmo journal, na mesma revista em que o Moscou publicou em 79 o texto, eles publicaram as duas respostas, dizendo, cada um à sua maneira, que, olha, não é tão significativo assim o que o Appel e o Heiken fizeram, porque, veja, a matemática tem, sim, elementos empíricos, sempre teve, né? Calcular tem uma dimensão empírica, mas que talvez não seja tão relevante assim, e tudo bem, e fica bem. Né? Aliás, o Bernays tem um texto muito anterior já ao advento dos computadores da matemática dizendo a mesma coisa. E o mais curioso nesse quadro todo, pelo menos foi até assim que eu entendi até um tempo atrás, é que quando, por exemplo, Schenker em 87 faz isso, e depois uma aluna dele em 92 também, né, usa a distinção wittgensteiniana entre prova e experimento, né, traz essa distinção para a discussão, essa distinção que é bastante relevante para a discussão. O Schenker especificamente vai dizer, veja, se eu usar essa distinção entre prova e experimento para observar o que o Appel e o Heiken fizeram, não é uma prova. Porque o Timosco tinha dito que era um híbrido, sabe? Que o Teorema das Quatro Cores introduzia elementos, aspectos empíricos da matemática, então é um híbrido, é uma coisa no entremeio. O Schenker diz, não é uma prova, é um experimento. Os matemáticos deveriam parar de chamar isso de prova, porque não é uma prova. E aí você tem um exemplo, né, de um filósofo determinando que os matemáticos deveriam ou não deveriam dizer. É bem estranho. Bom, esse é o panorama, né, das discussões filosóficas e, bom, como eu disse, eu e o Luiz Carlos abordamos isso
num paper em que a gente trouxe esses elementos wittgensteinianos para contestar isso que o Schenker estava dizendo, né? A gente diz que isso está errado, que você... E para mim, isso a gente não explorou muito no paper, né, Luiz Carlos? Mas para mim é muito claro que o problema central aqui dessa abordagem é que você toma uma distinção que um filósofo, no caso Wittgenstein, desenvolveu num contexto específico lá da pesquisa dele e aplica um caso de prática matemática específica, a prova do Teorema das Quatro Cores nesse caso, e diz coisas do tipo, né? Não, aquilo que nos foi oferecido pelos autores da prova não é uma prova, porque porque forcing us to modify our understanding, né? Nos forçando a modificar nossa compreensão do conceito de prova. E a minha tendência é perguntar, nós quem, cara pálida? Né? Muitas vezes os filósofos, e talvez as filósofas façam isso também, que é o de pensar que se nós, mortais que não somos matemáticos, não entendemos uma coisa, então ela não é compreensível. E muitas vezes, nas discussões sobre a prova do Teorema das Quatro Cores, isso é bastante claro. No Mosco isso está claro, né? Uma das respostas que o matemático dá para ele é: veja, meu filho, que você não entenda, né? I'm sorry. Que pena que você não entende, mas se você entendesse, talvez você não chegasse nos mesmos resultados. Eu acho que esse é um ponto metodológico importante para quem faz filosofia da matemática, em especial algo que se aprende quando a gente entra no campo da filosofia da prática matemática, que é a gente tem que tentar entender o máximo possível a matemática em questão sobre a qual a gente quer falar e a qual a gente quer analisar, sob pena de dizer bobagem, né? E eu acho que esse é um tipo de bobagem, ainda mais em nome do Wittgenstein. Eu acho que, enfim, é injusto para com o Wittgenstein, mas é sobretudo injusto para com a prática matemática em questão. Eu acho que é um tipo de filosofia da matemática que não é bacana. Tá? Pessoal, eu vou começar. Eu queria falar um pouquinho sobre a prova agora, mas eu queria saber se está claro e se está tudo bem até aqui, se vocês têm alguma questão sobre esse panorama que eu acabei de oferecer. E, Bruno, quanto tempo eu falei? 40 minutos, por enquanto. Ok. Tecnicamente, 8, na verdade. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, por favor, se manifeste pelo chat. Eu desconfio que várias pessoas que estão aqui já me escutaram falar sobre isso e não deve no ser final, muito sempre costumam deixar para o final, mas... Ok, tá bom, obrigada então. Então, eu já disse para vocês que dessa abordagem filosófica, uma das coisas que mais é problemática é o fato de que não se distingue entre os dois sentidos de surveyability, certo? Tem um outro problema que é o problema de que o fato de que está usando computadores, então o resultado é empírico, né? E esse problema está relacionado com a metodologia que eu acabei de criticar, né? Eu acabei de criticar por alto a metodologia do Timosco e do Schenker especificamente, né? Que é a metodologia de alguém que não se dedica a entender o que está em jogo ali naquela prática matemática em questão e, portanto, acaba, né? As próprias análises conceituais, ou os problemas conceituais que são engendrados nesse contexto de falta de conhecimento da matemática envolvida, né? São problemáticas. E esse problema metodológico tem a ver, como eu já apontei, com a falta de familiaridade com os procedimentos computacionais da época. Né? Então, o filósofo vai lá e analisa e diz, não, olha aqui, fez isso, e os autores falam que eles fizeram testes, então é experimental e coisas do tipo, né? E aí, uma das coisas que ele fala em fazer é não tem nenhuma análise sobre a própria noção de algoritmo, não tem uma análise da noção de programa, nenhuma. Claro que até hoje está em discussão isso em filosofia da prática matemática, né? A definição do que seja um programa, por exemplo, né? Mas ele nem sequer se preocupa, ele nem sequer levanta a questão do que é um algoritmo, do que é um programa, e mesmo do que é calcular, né? E isso acaba tendo implicações, então, porque as respostas que são dadas a ele muitas vezes também não, né? São reações que também não apontam esse tipo de problema. Aí, eu acho que o que eu vou fazer agora, eu não vou entrar nos detalhes, tá, da prova. Eu vou só falar sobre a estratégia geral. Os slides seguintes a essa, eu vou ir direto para a questão do para o que eu quero trazer de novo para a discussão, porque eu acho que isso é mais importante. Depois, se vocês quiserem detalhes, a gente conversa, tá? Essa reconstrução aqui da prova, ela está baseada no texto esse do Eng, que eu comentei há pouco, de 81, né? Uma reconstrução do Eng. O mais importante sobre a prova, essa estratégia
que é a estratégia que está compartilhada desde a primeira tentativa lá de 1879 de provar até a prova mesmo de 77, a estratégia geral é a mesma, ok? É uma prova por redução ao absurdo, então a gente quer provar que todo mapa tem pelo menos uma quatro coloração admissível, que é a tradução de regiões que sejam coloridas, que sejam vizinhas, mas que não compartilhem a mesma cor, né? E aí você tem uma hipótese que nega isso que você quer provar, que é a de que existe pelo menos um mapa que é pentacromático, né? E que é normal, e que é minimal, e que é o menor possível. E depois, a partir dessa hipótese, você começa a provar algumas coisas e encontra contradição, né? Encontra a contradição que nega a hipótese, e, portanto, então, assim, em termos gerais, é uma redução ao absurdo que contém uma prova por casos, né? Uma prova por indução sobre o número de casos, especialmente entre os lemas 2 e 4. O primeiro lema é um lema que foi provado lá em 1879 e que não teve nenhum problema. Aliás, o erro que foi encontrado na prova foi no quarto lema, certo? Então, ela foi uma tentativa quase bem sucedida, mas tem que ser bem sucedida para ser prova, né? O que ele provou lá, o Kemp, em 79? Ele provou que todo mapa, independentemente se é 4 ou 5 cromático, não importa, que todo mapa contém pelo menos uma região que tem ou 5 ou menos regiões adjacentes. Tá? Isso foi provado. Então, pode ter uma região com 2 regiões adjacentes, 3 ou 4 ou 5. Certo? Esse é um resultado que está provado. Esse conjunto se chama o conjunto inevitável de configurações. Claro, se todo mapa tem que conter pelo menos uma dessas 4 configurações, esse conjunto é inevitável, certo? Bom, isso sendo provado, o que ele faz? Nos lemas 2, 3 e 4, a ideia seria de provar que cada uma dessas configurações pode ser reduzida. Ora, se cada uma dessas configurações pode ser reduzida, então elas não podem fazer parte, elas não podem... então você contradiz a hipótese inicial, por quê? Porque a hipótese inicial era de que todo mapa pode ser pentacromático. Ora, se cada uma dessas aqui pode ser reduzida, significa que elas podem ser pintadas só com 4 cores, você tem a contradição com a hipótese, certo? E ele fez isso, ele engendrou, né? Bom, aqui só fiz uma diferença que foi mostrar em termos de grafos, né? As mesmas 4 configurações ao invés de em termos de configuração de mapa, né? Então, a gente tem um enunciado topológico do problema em termos de mapa e colorabilidade, 4 colorabilidade, e tem uma versão em teoria dos grafos, e a gente vai falar de coloração dos vértices do grafo, ok? Ele provou o primeiro lema numa boa, né? Então aqui seria só para dizer o que é o mapa, o que é a coloração admissível, que a gente não está falando de qualquer tipo de mapa, mas está falando de mapas normais. Então mapas normais não podem ter, por exemplo, regiões separadas, como o Fernando de Noronha, né? E não pode ter uma mesma região separada em 2, como é o estado de Michigan, por exemplo, no mapa dos Estados Unidos. E não pode ter também, o que mais? Não pode ter 4, essa configuração Utah, Colorado, Arizona e New Mexico, né? Você não pode ter uma configuração desse tipo. Então, são mapas sob certas condições, né? Como eu já disse também, os mapas podem ser representados em termos de grafos, né? Então, a gente começa a falar, ao invés de falar de mapa normal, a gente começa a falar de grafo, né? Grafo dual do mapa, ou de triangulação, né? Porque aí a gente vê que um mapinha como esse colorido aqui do primeiro... Cadê minha caneta? Um mapinha como esse colorido aqui, né? Pode se transformar num grafo, sim. Então, ao invés de a gente falar da região, a gente fala do vértice, né? E essa tradução que é possível entre mapas e grafos nos permite fazer o quê? Nos permite aplicar a fórmula de Euler, né? Que é uma coisa que também permanece, né? Desde a primeira tentativa da prova até a última. Para fazer a prova, isso aqui só para lembrar, né? Ele provou o primeiro lema, provou o segundo através de um método que ele engendrou, que foi um método de redução de mapas, né? Umas técnicas que você apaga e depois insere de novo a região, sempre para mostrar que você pode reduzir o mapa inicial e pintar com 4 cores, e, portanto, né, aquela suposição de que existe um mapa que é 5 cromático minimal,
é falsa, né? E aí ele vai desenvolvendo, o Kemp desenvolveu uma estratégia que é para provar o lema 2, que diz respeito às regiões com 2 e 3 regiões vizinhas, estava tudo certo, estava tudo ok na prova. Para provar o lema 3 também, só que aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas, e isso também é importante para a prova de 77. Por quê? Porque para provar o lema 3, que diz que nenhum mapa pentacromático normal, minimal, tem uma região com 4 regiões adjacentes, como essa daqui, e rodeada de A, B, C e D, certo? A gente tem, nesse caso, 2 subcasos para analisar, né? O primeiro caso, e a gente analisar significa tentar reduzir, né? Para tentar contradizer a hipótese. O primeiro caso é um caso em que você tem E aqui, né? Rodeado por A, B, rodeado por 4 regiões adjacentes, mas só com 3 cores, certo? Bom, esse caso é fácil dizer. Como é que eu mostro que esse mapa é redutível? Eu pinto B com a cor que está sobre, que não está sendo usada, que é amarela, né? E aí eu vou ter que mudar, claro, essa cadeiazinha aqui. Mas isso não é muito difícil, dá para fazer, certo? O problema é quando a gente tem um subcaso como esse aqui, que é a mesma configuração que a anterior, só que ao invés de eu ter D e B com azul, eu tenho D e B com amarelo, né? Nesse caso, ele pensou o seguinte, olha, eu posso agora, eu vou observar que aqui tem uma cadeia que vai de A, essa aqui de verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, até aqui. Eu vou pegar 2 regiões, que é a região A e a região C, e vou mostrar que existe uma cadeia, né, ligando uma até a outra. Isso é uma cadeia de Kemp, né? É o que ele mesmo nomeou como o nome dele, certo? Então, agora vamos tomar o outro par de regiões agora, que é B e D, certo? Vamos ver se existe uma cadeia de Kemp aqui? Vamos lá. Amarelo, azul, amarelo, azul. Não vai, olha só, interrompido o caminho daqui até aqui, certo? Eu não tenho uma cadeia de Kemp ligando essas outras 2 pares opostos de regiões aqui, né? E aí ele diz, claro, se eu tivesse uma cadeia desse mesmo tipo, alternando cores daqui até aqui, a gente ia ter o problema de ter uma região em comum, né? E isso contradiz o início do raciocínio, que é que tem 4 regiões aqui, certo? E aí o que ele foi? Ele foi adiante mostrar que não tem essa cadeia e pensou, e agora, o que a gente faz? Agora a gente troca as cores, né? A gente transforma o mapa, esse aqui do subcaso 2, no mapa do subcaso 1. Vejam que agora a gente tem o mesmo caso, e aí tá tudo bem. No sentido de que agora eu faço o mesmo procedimento que eu tinha lá no começo, que é o de trocar de novo a cor. Bom, é um pouco, como é que se diz? É um pouco ad hoc, né? Essa coisa de ter inventado esse método das cadeias, certo? Mas funcionou para o lema 3. A questão é que quando a gente vai para os detalhes, a gente percebe que funciona para o lema 3, mas não funciona para o lema 4, que é o lema que diz respeito a essa configuração aqui, quando a gente tem 5 regiões adjacentes, né, a uma região central. Ali é que foi encontrado o erro, né? A história do Teorema das 4 cores se desenvolveu no sentido de tentar reformular, né? Essa é a opção que foi seguida pelo Apel e pelo Huygens e por vários autores entre 1879 até chegar no trabalho deles, foi a de reformular esse método de cadeias, né? E tentar encontrar uma maneira mais complicada ainda de implementar. E é justamente essa maneira mais complicada de implementar que vai exigir, né, o uso de computadores mais tarde. Então, foi sempre o que aconteceu ao longo da história, foi sempre se complexificando. Por exemplo, em 1913, o Birkhoff provou que podem ter configurações desse tipo em que você tem mais de 5 regiões circundando uma configuração, certo? E aí as coisas foram ficando cada vez mais, do ponto de vista combinatório, né, muito complicadas. O que o Apel e o Huygens fizeram, baseado em alguns resultados do hash, foi desenvolver um método chamado método de descarga, certo? Então você pega os grafos que correspondem àquelas configurações de mapas, né, e imagina que existe uma descarga, né, porque você pode aplicar a fórmula de Euler, isso é uma analogia com redes elétricas mesmo, né, um deles, se não me engano, o hash era engenheiro,
Ele pensou assim, bom, eu posso pensar que grafos são como redes elétricas, eu posso aplicar a fórmula de Euler e imaginando que sempre tem que ser a quantidade de energia, digamos assim, tem que ser constante, né? Os números aqui têm que ser constantes. Então, eles bom, a gente pode agora fazer essa redução de mapas que precisa ser feita para provar que cada uma daquelas configurações é redutível, né? Fazendo essa analogia com redes elétricas e imaginando certos movimentos que vão acontecendo nos grafos, certo? De novo, as coisas começaram a ficar muito complicadas, mas ao mesmo tempo permitiram, né, um ataque sistemático a esses problemas através justamente da mecanização, né? Eles podem, a gente pode construir algoritmos que, por sua vez, nos ajudem a montar essas configurações com as quais a gente vai mostrar a redução de cada uma daqueles elementos do grupo das configurações inevitáveis. Então, assim, a estratégia da prova é o quê? É construir um conjunto inevitável de configurações. Todo mapa tem que ter pelo menos uma daquelas. Um conjunto inevitável de configurações que é redutível, certo? Porque se eu consigo provar que cada uma daquelas configurações do conjunto é redutível, eu contradigo a hipótese. Essa é a estratégia geral, desde o começo até o final da história, por assim dizer, né? O que acontece? Só conseguiram fazer isso. Vejam, isso significa o quê? Uma coisa importante lá no início, na primeira tentativa, eram 4 os elementos do conjunto inevitável de configurações, certo? Em realidade, são 1492. Então, para produzir esses 1492 subcasos, né, sempre classificados em mais subcasos, é que os computadores foram necessários, certo? E eles foram utilizados em 2 etapas da prova, certo? Esse algoritmo de descarga que eu mencionei, né? Não talvez em tanto detalhe quanto deveria, mas o ponto aqui é simplesmente que esse algoritmo de descarga ele começou a ser feito computacionalmente, mas depois eles acharam que era muito mais fácil fazer à mão. Né? Porque era mais fácil fazer à mão todas as continhas e a produção de todos os diagramas do que cada vez que eles tivessem que fazer uma modificação no algoritmo, eles tivessem que implementar de novo na máquina. Levando em conta que naquela época, assim, não tinha acesso aos computadores, eles tinham que negociar com a reitoria para poder usar durante a noite o computador e tal, né? E depois os computadores foram usados também na segunda parte da prova, que é, uma coisa é você construir o conjunto inevitável de configurações, outra coisa é mostrar que cada uma delas é redutível, né? Os computadores tiveram esses 2 usos, um foi só heurístico e depois foi abandonado, e o outro é constitutivo e até hoje, digamos assim, né? Se a gente fosse reproduzir a prova fazendo nós mesmos no mesmo modo como eles fizeram, a gente ia ter que usar, né? Eu vou pular essa parte sobre o debate na comunidade matemática e na comunidade da ciência da computação, apenas dizendo que uma das coisas mais importantes, apenas dizendo quais foram, né? Quer dizer assim, uma das críticas que os matemáticos fizeram é que é uma prova, porque ela é muito combinatória, essa explosão combinatória gera uma falta de compreensão, né? Quem não sabe o que está acontecendo, a gente não vê the reason, a gente não vê a razão por que as coisas se encadeiam da maneira como se encadeiam, e isso pode esconder erros, né? Os programas não foram formalmente verificados, né? Bom, o uso de linguagem de programação de baixo nível acaba também, né, de novo, caindo na questão da inelegância, é um argumento de força bruta e tal. Os autores tiveram respostas para isso, né? E uma das coisas que a mim parece interessante mostrar, lembrar pelo menos, é que provas em teoria dos grafos têm essa estrutura de obter uma lista exaustiva de casos, né, para conseguir confirmar que todos os membros daquele grupo têm uma determinada propriedade. Então, existe um sentido no qual a estrutura da prova é a mesma estrutura que em outras provas de teoria dos grafos, e, portanto, se a prova do teorema das 4 cores não dá para entender, também não dá para entender outras provas de teoria dos grafos, porque, né, enfim. Aqui, o que eu tenho? Sim, aqui eu acho interessante chamar a atenção para uma das respostas que eles deram, que é de dizer que, olha, qualquer pessoa que ficar preocupado sobre se tem algum erro escondido, pode programar o seu próprio computador usando as mesmas matrizes que a gente usou, né? São essas matrizes que traduzem as relações lá no grafo, né?
e pode programar o seu próprio computador para fazer e pode repetir aí e vai ver que está tudo bem, né? Eu acho essa resposta interessante, pelo menos do ponto de vista da prática matemática. E eles insistem que o argumento deles do ponto de vista lógico, é muito simples, né? Então tem essa distinção entre simplicidade lógica e simplicidade combinatória. Eles acham que é logicamente simples, mas que só é complexo do ponto de vista combinatório, né? Que ainda assim daria para reproduzir. Bom, que com tudo isso, isso tudo, né, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas e depois, né? Quando eu vim para cá, o que eu pensei agora vamos fazer o seguinte, vamos levar em conta o fato de que existem essas outras provas, eu disse 95 anos, 97, de que existem essas outras versões da prova, existem, na verdade, muitas outras, ok? Eu reconheço, eu sei que existem diversas outras provas, que existem outras pessoas buscando outras maneiras de provar o teorema das quatro cores. Mas o projeto com o qual eu vim para cá era esse, era pensar. Nós temos a prova de 77, a de 97 e a do Gontier de 2008. Em geral, a estratégia é a mesma. É uma redução ao absurdo, contendo uma prova por casos, que tem muitos casos que não conseguem ser produzidos por uma pessoa só no tempo de uma vida humana, né? Na prova de 77 são 633 casos, né? Já são menos casos do que na de 97 já são menos do que na de 77, e na do Gontier é interessante porque não aparece, né? Em nenhum momento em que ele apresenta, não diz quantos são os casos. O ponto é que, se a estratégia geral é a mesma, a maquinaria computacional também não é. Claro, os computadores não são os mesmos, as linguagens de programação não são as mesmas, os programas ou algoritmos não são os mesmos, as subestratégias, portanto, para resolver cada parte da prova também não são as mesmas, e nem tampouco os métodos de verificação. A prova do Gontier é completamente formalizada. E por ela ser completamente formalizada, alguém poderia se perguntar, então quer dizer que os diagramas que participam na primeira prova, como eu vou indicar, não participam agora? Uma vez que você tem a prova completamente formalizada, isso significa que os diagramas são eliminados dessa prova? Minha pergunta foi, dá para discutir a identidade dessas provas, em que medida elas são e não são as mesmas, sem pensar no papel dos diagramas, focando só no papel dos computadores, seja na primeira, na segunda ou na terceira versão? E a resposta parece ser que não, certo? Então, também não vou entrar em muito detalhe aqui, mas o que o Gontier faz na versão completamente formalizada, ele usa Coq. E Coq, a gente sabe, se a gente entra lá no site do Coq, ele diz, olha, não é nenhum provador automático de teorema, né? É um Formal Proof Managed System, é um sistema de administração de provas formais, né? Baseado numa versão específica do cálculo de construções indutivas, sobre o que o Bruno tem me ensinado um pouco, me mandado alguma bibliografia. Obrigada, Bruno. E os fatores, os aspectos, né, específicos desse cálculo de induções construtivas são proposições como tipos, teoria dos tipos dependent type, tipos dependentes e reflexão, e aí ele sempre, né, reporta que todos esses fatores foram extremamente importantes para o sucesso da formalização, e ele diz, mas olha só, não tem nada muito novo aqui no que eu estou fazendo, né, são apenas um pouquinho, esses nuggets de matemática mais elegante, né. Acontece que, no caso da primeira prova, a gente tem aquela passagem, por exemplo, da topologia através da teoria dos grafos até chegar numa formulação completamente combinatória, né? Que foi o que permitiu a mecanização daquela parte do procedimento. Por causa das estratégias que o Gontier e o time dele assumiram para formalizar completamente a prova do triângulo das quatro cores, não tem passagem através da teoria dos grafos. Eles vão direto da topologia para a combinatória, né? Por causa dessas coisas, por causa dos aspectos mais, digamos assim, técnicos, né, da formalização. Tem uma troca também, porque aquelas cadeias de Kemp que eram importantes, né, e que eram usadas para colorir as faces do mapa, agora são para colorir as edges, o que é? Como é? Vértice... Arestas. Arestas, obrigada. Então, você tem uma diferença aqui também. E tem um conceito novo. Para mim, esse é o mais interessante, né? Além de ser completamente formalizada, ele cria um conceito novo, que é o conceito de hipermapa combinatório. Ora, se tem um conceito novo nessa nova... Ela não é só menor,
mais concisa e completamente formalizada, mas você tem um novo conceito, que é um conceito relacionado a um tipo de diagrama, então tem alguma coisa aqui que nos diz que não se trata da mesma prova, né? Ou pelo menos há evidências aí de que vale investigar isso, né? Então é isso, se você tem novas subestratégias com elementos conceituais diferentes e o uso de diagramas é distinto, a gente poderia se perguntar, é completamente eliminável ou não é? Então tem jogo aí, então tem coisa para investigar, certo? E aí o seguinte, como é que eu faço essa investigação, né? Então, quando eu vim para cá, os meus candidatos eram o seguinte, bom, é claro que se eu quero discutir a identidade dessas provas, em que sentido elas são as mesmas, o locus clássicos disso é a teoria geral da prova, né? E aí eu fiquei muito empolgada, e ainda estou muito empolgada, né, com o trabalho do Tiago Castro Alves, né, que é um trabalho sobre identidade e sinonímia de provas, que eu acho que tem um diálogo interessante para fazer aí, que pode nos ajudar. Então, via teoria da prova, dá para fazer uma discussão sobre identidade das provas do Teorema das Quatro Cores. Também dá para explorar a distinção entre equivalência informacional e diferença computacional, né, que o Simon desenvolveu lá no fim dos 70 e depois em 87. Recentemente o David Vazek escreveu uma dissertação, tá, em francês, de doutorado, tese de doutorado sobre isso, é muito interessante. Essa distinção é bastante utilizada nas discussões em filosofia da prática matemática sobre o uso de diagramas em provas, né, então também poderia ter. Tem uma discussão forte em filosofia da ciência da computação sobre identidade e cópia de artefatos computacionais, e isso tem a ver com programas, certo? Então, quando é que um programa é o mesmo, quando é que não é, né? Para poder discutir questões de direitos autorais, inclusive. Precisaria encontrar, selecionar critérios para medir complexidade computacional, para poder dizer em que medida a complexidade dessas três provas é distinta ou não. E isso, claro, nos levaria para a discussão entre identidade, entre programas e provas, e discutir tudo isso, né? O que é a natureza da programação. Tudo isso, quando eu vim para cá, eu pensava, me leva para frente, no sentido de eu parto da discussão sobre aquela prova de 77, olho para as novas versões e a gente avança para um campo novo, que é a filosofia da computação, né? Que necessariamente vai ser interdisciplinar essa investigação, quer dizer, assim como não posso fazer boa filosofia da matemática se não entendo a matemática da qual estou falando, também não posso fazer boa filosofia da ciência da computação se não entendo a computação da qual estou falando, ou quer dizer, né, os conceitos principais e tudo mais. Então, o que ocorre é que a própria discussão em filosofia da computação hoje em dia, ela ainda guarda essa questão da demarcação, né? É uma ciência híbrida, a ciência da computação tem um aspecto matemático, tem um aspecto de engenharia, tem um aspecto de experimental e tem um aspecto meramente lógico, e esses aspectos interagem, e dependendo de onde você colocar a ênfase, você vai ter uma visão determinada do que é a ciência da computação. E aí eu penso, claro, sempre, meu coração é wittgensteiniano, eu penso sempre que aquela distinção que vem lá do Tractatus, que depois vai desaguar na distinção entre prova e experimento, entre o aspecto visual do cálculo e o aspecto próprio, né, das equações matemáticas, né, para ficar só no contexto do Tractatus, esse aspecto visual das equações matemáticas, aliado, integrado com o seu aspecto operacional, né, é o que nos dá a chave para compreender, afinal de contas, o que a gente faz quando a gente faz matemática. Né? Claro que ele está falando, pelo menos no tratado, no nível mais simples, que é o nível das equações aritméticas fundamentais, né? Mas que a gente só entende o que está em jogo quando a gente está fazendo matemática, quando a gente presta atenção nesses dois aspectos, né? Que é o aspecto de seguir regras, mas ao mesmo tempo só ser capaz de seguir as regras porque a gente está vendo certas formas se expressarem no aspecto visual das fórmulas elas mesmas, que a gente sabe que, por sua vez, é algo que, né, nos leva lá para a discussão do conhecimento simbólico do Leibniz, certo? Levando isso em vista, o que eu pensei foi, junto com voltando para o Teorema das Quatro Cores, foi o seguinte: todo mundo, até hoje, para discutir a prova do Teorema das Quatro Cores, só presta atenção nisso aqui, no uso de computadores. Ninguém presta atenção nisso aqui. A prova tem 50 páginas, que tem textos, e 85 páginas com mais de 2.500 diagramas e 400 microfichas, que são nos apêndices dos artigos, e milhares de verificações feitas nos 24 lemas na seção principal, e depois ainda tem
todos os milhares de diagramas que são apresentados nos apêndices. Ninguém nunca prestou atenção nisso. Ninguém nunca investigou a prova do Teorema das Quatro Cores, aquela de 77, em termos do uso dos diagramas. Pouco como é que interagem com os algoritmos. Quer dizer, eles tinham um algoritmo inicial de descarga, aquele algoritmo gerava diagramas, e aí eles desenhavam, certo? E aí eles é que tinham que ver se o diagrama era ou não era redutível. E aí, se não fosse, eles tinham que voltar, refazer o algoritmo, voltar de novo. Então, existe uma interação entre, né, o aspecto diagramático, a importância que os desenhos, mesmo que os desenhos, os grafinhos têm, e os algoritmos, e ninguém nunca investigou isso. E então eu pensei, tá, vamos fazer. Né? Como? Vamos olhar primeiro para toda a maquinaria computacional, né? E aí imagina, as máquinas de 1977, né? Que máquinas eram essas? Onde que elas foram? Isso aqui a gente até já tinha feito na tese, né? Quer ver, computadores foram usados aqui e ali. Mas como? Quais eram esses dispositivos, né? Sobre essa linguagem de programação. Por que essa linguagem de programação de baixo nível, que é a Assembler, que é machine friendly? E por que não? Por que foi trocada, né? Quer dizer, quando começou-se a usar computadores na prova do Teorema das Quatro Cores, né, do ponto de vista histórico, era o UOL 60, que é uma linguagem de alto nível, que é elegante, mas que exige muita memória, né? Espaço na memória dos computadores. E eles não tinham, para o que era preciso fazer, não tinha memória nos computadores disponíveis, então eles tiveram que usar uma linguagem de baixo nível, né? Uma linguagem de máquina para poder fazer, quer dizer, isso aumentou o tempo de computação, mas não exigia tanto espaço na memória dos computadores. E isso é fascinante, quer dizer, um aspecto da coisa física que você está usando para te ajudar na prova, que demanda, que tem implicações na estrutura da prova ela mesma, certo? Então, aqui ela veja os algoritmos feitos em cartões, e aí os cartões eram, né, a programação feita nesses cartõezinhos, e depois eram perfurados os cartões, né? Era tudo em termos de madeira, os cartõezinhos que eram perfurados nessa maquininha aí de perfurar. Como é que chama a maquininha? Não está aqui, né? Quer dizer, pré-histórico, se a gente for olhar para a computação de hoje em dia. Evidentemente que, do ponto de vista da verificação desse trabalho todo, né, também é uma coisa super curiosa, né? Uma coisa que eles escolheram os reviewers né? Eles escolheram os especialistas que fizeram a revisão dos artigos, né? Porque tinham que ser pessoas que soubessem do que se tratava. As filhas, especialmente a filha, a Dorothea Heiken, a filha do Heiken, né, foi a grande responsável por fazer todos os desenhos e por verificar todos eles, né? As duas filhas, mas em especial hoje ela é a Dorothea Heiken, já que a gente está no Ada Lovelace Day, ela é professora de computação em Ontário, trabalha com visualização na computação e tal. Botaram a família para trabalhar, gente. Botaram a família para trabalhar, em especial para fazer os desenhos, né? Então, existem diversas... Aqui é sobre os reviewers, né? Que eles chamaram pessoas especiais para fazer. Então, assim, só com relação à parte computacional, tem muito ainda que ser feito para que, quer dizer, da prova do teorema para trás, para a gente entender como que, de fato, os computadores participaram heuristicamente e como que eles participam da prova em comparação com a dimensão diagramática, certo? Então, vocês veem que o que eu achava que eu ia fazer no começo, que era chegar aqui e estudar para frente, né, da prova do teorema para frente, para discutir a questão da identidade dessas três provas, na verdade, agora eu percebo que eu preciso voltar para trás, eu preciso voltar para o contexto das práticas matemáticas que os atores os atores, sejam eles matemáticos, engenheiros da computação, né, estavam praticando essa cultura matemática que eles estavam, na qual eles estavam vivendo, que eles estavam reproduzindo, certo? E aí, assim, isso tudo tem que ser feito com relação à parte dos computadores, mas tem muita coisa para ser feita com relação aos diagramas, certo? Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, antes de terminar, o que precisa ser feito só assim, ó. A primeira seção do artigo é um apanhado geral, tá? Da primeira parte do artigo. É um apanhado geral dos resultados que foram feitos antes, de como é uma coisa histórica. E a segunda seção é onde eles começam a apresentar, né, os diagramas, o modo como eles vão usar os diagramas na prova.
Só nessa segunda seção do paper, os diagramas são utilizados para especificar o grau, né, dos vértices dos grafos que vão ser analisados, definir certos procedimentos de descarga, né, que são aqueles procedimentos que vão gerar as configurações a serem redutíveis, estabelecer exceções para essas definições. Aí você tem sempre uns desenhos adicionais, assim, que, nem, né, que são só para coisas técnicas mesmo. Porque você tem que sempre mostrar a direcionalidade, né? Para onde é que está indo a carga, olha as flechinhas ali, né? Você sempre tem flechinhas para mostrar que a descarga está sendo feita dali para lá. Os diagramas são utilizados para abreviar certas configurações, os diagramas são utilizados para explicar abreviações, eles são utilizados para definir, eu adoro essa expressão, definir por desenho individual, e aí são 9 páginas de tabela de definição por desenho, né? E para listar os conjuntos de configurações redutíveis. Em uma seção da primeira parte da prova, né? Esses são os usos do diagrama. Então, esse é o título do meu novo projeto, né? A interação entre diagramas e algoritmos. Porque a gente, inclusive, porque precisa investigar a relação entre algoritmo e programa, né? No início era programa, depois eu mudei para algoritmo, né? Tem uma originalidade, porque, claro, as escolhas metodológicas que eu agora estou fazendo são, assim... Na verdade, o que eu estou fazendo agora, e aí eu estou só apresentando o plano geral aqui, é história da matemática. História da prática matemática, né? Inspirado no trabalho da Karine Chemla, que é uma historiadora fantástica da matemática, acabou de ganhar um prêmio aí na Sociedade de Matemática Internacional, nem me lembro o nome agora, um dos maiores prêmios de história da matemática. A Karine ela estuda a geometria chinesa antiga, né, do século IV ao século, sei lá, IX. Então ela traduziu os 9 capítulos da geometria antiga e tal. E lendo a Karine, aqui na França, ela me convidou para um seminário em Paris 7, e a gente começou a trocar umas ideias, e trocando ideia com a Karine, eu percebi que, né, só vai ser possível discutir a identidade das... isso não é que só vai ser possível. Me parece que a maneira mais legítima de discutir a identidade das provas do Teorema das Quatro Cores, das versões da prova do Teorema das Quatro Cores, é levando em conta as práticas matemáticas dos grupos de pessoas, dos atores envolvidos na produção dessas provas. Eu acho que ir pela teoria da prova é interessante, eu acho que toda aquela lista de caminhos que eu tinha no começo é super interessante, mas eu estou, nesse momento, interessada em fazer história da matemática. Eu vou analisar, eu estou, né, analisando detalhadamente, e aí agora são os métodos, né? A escolha dos conjuntos de procedimentos, dos diagramas e dos algoritmos que foram utilizados em cada parte da prova, né? Procurar pelas ocorrências de palavras e expressões e de diferentes tipos de diagramas nas diferentes seções da prova, né? Considerar como grupos de palavras e texto, e nesse caso como grupos de diagramas são utilizados para gerar são utilizados e são gerados pelos algoritmos, né? Combinando com a parte textual da prova, e daí, claro, analisar a evolução histórica desse conjunto de fontes. Quer dizer, se a gente parte lá de 1852 até 1977, tem todo um arcabouço imenso, né, de matemática para ser levado em conta. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Esse é um livro de 88 do Saatchi, 86, desculpa, do Saatchi e Kahneman, em que esse aqui é um mapa que eles oferecem, é um livro sobre a prova do Teorema das Quatro Cores, em que eles oferecem um mapa, que eles dizem parcial, de todas as partes da matemática, as subdisciplinas matemáticas que estão envolvidas na história da prova do Teorema das Quatro Cores. Então, a gente vai lá do início de 1852 com o Guthrie, a gente tem desenvolvimento da topologia, a gente tem problemas de coloração, a gente tem a própria teoria dos grafos, né? Em alguns livros diz que o desenvolvimento da teoria dos grafos é uma interconexão com a tentativa de resolver o problema das quatro cores, né? Você tem questões, você tem partes da matemática que foram desenvolvidas especificamente para tentar resolver esse problema. Então, eu acho que fazer essa investigação agora detalhada, voltar, né, fazer a história
da cultura matemática desse contexto é interessante, porque me ajuda a esclarecer o conceito de surveyability, né, que é uma das coisas filosoficamente interessantes, oferece uma nova perspectiva para a gente olhar para aqueles claims do Chomsky e dizer, olha, será que precisa abandonar essas crenças? Será que não? Que crenças são essas, né? Eu acho que existem aquelas crenças, elas são ainda pertinentes hoje, muita gente ainda acha, né, que a matemática não tem elemento empírico e coisas desse tipo. Uma investigação desse tipo que eu estou propondo vai mostrar que tem sim e que não tem problema, não deixa de ser matemática por causa disso. Tem uns trabalhos excelentes em história e filosofia da ciência da computação sendo desenvolvidos aqui na França pela Lisbeth de Mol e pelo Baptiste Mellet, né? Eu acho que eles são os melhores historiadores da ciência da computação que eu conheço. Eu acho que eles são os melhores historiadores da ciência da computação e que o meu estudo de caso se encaixa perfeitamente no tipo de investigação que eles fazem e que dá para, e essa é talvez a coisa mais interessante do ponto de vista histórico, né, dá para mostrar que provas algorítmicas, né, são mais comuns do que se imagina na história da matemática. A questão é que a história da matemática tem sido contada de uma maneira que as ignora. Isso fica muito claro quando a gente vê os trabalhos da Carine sobre a geometria chinesa antiga, porque são muitas provas algorítmicas, provas computacionais, por assim dizer, com o uso de tabelas e muitos diagramas e muito cálculo, mas também, recentemente, eu li um artigo como é o nome da moça? Sobre esse DBC aí, a Caroline Goldstein, né? Um matemático moderno que fazia experimentos com números. Leibniz mesmo achava que muitas vezes certos cálculos eram experimentos eles mesmos, e o Peirce tinha uma ideia de que né, a gente experimenta com números e com diagramas, e eu acho que explorar mais uma vez a prova do Teorema das Quatro Cores nesse sentido pode nos ajudar a mostrar que ele é eu gosto desse que ele está assim na articulação entre essas partes principais da filosofia da prática matemática, né? Quando a gente investiga as ações dos atores envolvidos na produção da prova, a gente está mostrando, a gente está fazendo filosofia da prática matemática baseada nos agentes, a gente está discutindo questões epistemológicas e a gente está fazendo história da prática matemática. E aí agora eu vou terminar só lembrando daquela passagem do De Morgan, né, no começo, que o De Morgan falou assim, se você, Hamilton, se você me mostrar uma solução fácil, eu acho que eu vou fazer como a esfinge fez e vou, né, botar como é que se diz isso? Pegar minha mala e minha cuia e ir embora. Bom, acho que não precisa. Eu acho que a questão entre a simplicidade e a complexidade dos resultados matemáticos e das discussões filosóficas que a gente faz, ela depende muito mais do trabalho coletivo, porque a prática matemática, e nesse caso, no meu estudo de caso, certamente é um trabalho que não teria sido feito por uma pessoa só, né? Ao longo da história, e aquela equipe que produziu a prova é um trabalho coletivo, e acho que coletivo deve ser também a discussão filosófica sobre esse tipo de resultado, e quanto mais matemática a gente aprender, melhor. É isso, gente. Obrigada, desculpa por falar tanto. Muito obrigado, Gisele. Bom, pessoal, como de costume agora, a gente tem um espaço para perguntas e comentários. Só pediria que vocês se manifestassem inicialmente pelo chat para evitar várias pessoas falando ao mesmo tempo. Inti? Sí. Hola, Giselle. Hola. ¿Cómo está, Miguel? Bien, ¿y tú? Mi cámara está mala, entonces no la puedo No hay encender. problema. ¿Pudiste entender el portugués? No hablé muy... Creo que entendí todo. ¿No hay problema si pregunto en español? No, bueno, creo que no. No, creo que no. ¿Bruno? No hay problema, bueno. Ok. No. Bueno, gracias primero por la charla. Estuvo interesante. Traté de seguir lo mejor que pude. Así que si te pregunto algo que ya dijiste, me dices nomás y está todo bien. Lo repito en español, no hay problema. Cuando estabas hablando sobre los problemas filosóficos del teorema, desde la demostración, eso me pareció interesante porque ahí cuando mencionabas el trabajo de Timocco,
no sé si lo estoy pronunciando bien, hablabas de un concepto de prueba que desafiaba un poco la noción tradicional, y me hizo mucho ruido, o me recordó a la noción intuicionista de prueba, que justamente después de los teoremas de Gödel no es una prueba en el sentido de la demostración formalizable. Y no sé si tienes a la vista alguien que haya hecho esa corrección, o si hay algo relativo a eso en la literatura que tú manejas. No, no hay algo, no hay referencias al intuicionismo, y tampoco Timosco parece basarse o mismo pensar en estas cosas. Creo que ella que pensaba más, bueno, como dijo, su abordaje es fundamentalmente antifundacionalista. Claro, no imagina, no piensa que la filosofía, que al filósofo de la matemática cabría analizarlo, ofrecer fundamentos para las prácticas. Y además, como dijo, no menciona quiénes sostiene ese tipo esa idea de que sea la matemática como las pruebas matemáticas que convincen, que son surveyable y que son formalizables. Y entonces nunca he leído nada o donde habría este tipo de conexión, pero por ahí hay y no conozco. Bueno, puedo hacer una nota y buscar para ver si aparece. Claro, bueno, eso, gracias. Ok, gracias. Valéria? Oi, Gisele. Muito lindo, gostei muito. Eu tinha uma pergunta meio de clarificação mesmo. Okay. Eu achei super interessante essa história de descarga elétrica dentro dos gráficos. Aí eu estava querendo saber se você sabe se alguém usou isso na teoria dos gráficos, de verdades, para outras coisas. Porque um dos critérios para a gente pensar em prova é justamente o que usa a coisa, né? E levar esse dispositivo, essa ideia, me parece super interessante. Sim. Eu devo te confessar que o pessoal de gráficos, às vezes, não dá muita bola para a gente fala com eles as coisas assim, tipo, aí vocês pensaram nesses gráficos aqui que são importantes para unificação. Eles falam, não, isso é muito chato, não tem nada a ver, não gosto. Mas essa ideia dessas coisas indo dentro do grafo, assim, sendo carregadas, isso parece super legal, não tem... Esse aspecto dinâmico, né? Quer dizer, você tem uma carga que é constante, aí tá aqui a carguinha, e daí você transforma em outro grafo, né? De fato, é muito interessante. Me lembro os trabalhos da Silvia De Toffoli e da Valeria Giardino, das italianas que trabalham essa coisa dos diagramas, porque elas trabalham com teoria de nós, né? Então, para elas é muito importante pensar no aspecto dinâmico dos diagramas, porque para você entender os diagramas em teoria de nós, você tem que ver os movimentos que são feitos, os tais de Radameister moves, né? E em algum momento, quando eu estava estudando, eu pensei, bom, é claro que, pelo menos nesse caso aqui, do algoritmo de descarga, você tem uma dinamicidade, né? Talvez não seja tão complexo como em teoria de nós, mas tem. Mas eu, de fato, nunca me perguntei se esses algoritmos de descarga são usados em outros resultados em teoria dos grafos, mas eu acho que é realmente... Se eu estou mesmo indo para essa vereda mais histórica, né? Seria, de fato, uma pergunta bem crucial essa, né? De saber se é tão específico. Porque, por exemplo... Os diagramas são muito específicos, sabe? O uso dos grafos ali, o modo como... E justamente por causa, né, das flechinhas que indicam a descarga da... Talvez seja essa a especificidade, né, dos diagramas, que é porque eles têm esse tipo de movimento. Agora, se isso é usado em outros resultados, em teoria dos grafos, aí já perderia essa especificidade. Muito boa pergunta, Valéria. Muito obrigada.
Não, obrigada. Uma outra coisa que eu queria falar, se eu pudesse continuar um pouquinho mais, sei que o Luiz Carlos também quer fazer um comentário aí, mas é que uma das coisas que é problemática sobre essas grandes automatizações de programas matemáticos, tanto o teorema de 4 cores, contra o negócio do Parking Spheres, é que, na verdade, as pessoas dizem que são grandes construções de areia, né? Assim, aquela coisa que precisa de tanta gente o tempo todo fazendo aquela coisa para chegar naquela coisa, e o resto da matemática continua toda assim no chão, sem assim, seria, de uma certa forma, a gente está perguntando se não seria melhor automatizar a matemática toda, pedacinho por pedacinho, em vez de fazer essas torres de esforços que, na verdade, não levam a muito lugar. E aí, uma coisa que a gente podia fazer era tentar conversar com o Jorge Gontier. A gente chama para falar no Lógica em Quarentena, ou uma coisa assim, e tentar discutir um pouco com ele essa história de como é que... Eu acho que sim. Eu acho que a gente devia, sabe, Valéria, porque tem nos 3 papers dele que são basicamente 2, né? Mas tem um outro terceiro também em que eles pronunciam sobre, né? Então, e eu tenho um report, assim, eu tenho a Silvia de Toffoli conversou com ele, né? Eu não conversei com ele porque quando eu pensei em marcar uma entrevista veio essa pandemia, veio tudo, mas era uma das coisas que eu queria fazer. Talvez seja mesmo o caso de convidá-lo. Os pronunciamentos que ele faz, a história que ele conta é interessante, né? Porque, na verdade, eles estavam fazendo uma outra coisa e eles meio que resolveram fazer for fun, assim, a formalização, sabe? Não era... Tinha a ver com testar o coque para fazer uma coisa específica, né? Uma tarefa específica. Vamos fazer isso aqui, e daí começaram, e daí no fim foi uma coisa meio que por diversão, assim, para mostrar que esse desenvolvimento específico do coque que eles estavam tentando era de fato um sucesso, assim, né? Só que é sempre interessante. Então tem a parte da motivação e tem a parte de... Tá, e aí agora, né? O que você acha que isso vai ter como consequência? E os pronunciamentos deles são sempre meio curiosos, assim. Eu acho que seria interessante pensar conversar com ele sobre o que ele pensa o que teve mesmo de consequência prática para a computação, esse exercício divertido deles de formalizar, e o que pode, o que não pode ter, enfim, acho que sim. Se você quiser, eu mando mensagem para ele é bastante amigo meu. Ótimo, pronto, perfeito. Conversamos. Isso, ótima ideia. Obrigada, Gisele. Que agradeço. Luiz Carlos? Bem, Gisele, muito obrigado pela palestra, foi genial, como sempre. Né? Eu tenho só um comentário, não é bem uma pergunta, é um comentário. Eu acho que você tocou, né, tangencialmente em um ponto, né, que a gente talvez tenha deixado para trás e que às vezes a gente volta, mas nunca volta, né, talvez para a profundidade que ele mereça, e que apareceu numa recente discussão, né, num seminário do John Mumma, né, sobre questões de prova em geometria, que é o problema da simplicidade de prova. Né? Nós falamos, às vezes, né, de replicar facilmente alguma coisa, né, de ser fácil, né, de alguma coisa ser mais simples do que a outra, e que essa questão da simplicidade de provas liga-se também com a questão da identidade de provas, talvez dependa de uma noção de identidade de prova para discutir a simplicidade de provas. Então, apenas me lembrei, né, que no início, né, do livro, né, do von Plato e da Sarah Nagel, da Proof Analysis, né, eles mencionam o último problema de Hilbert, né, que é um manuscrito que foi descoberto nos anos 2000, né, de fato, por um historiador da ciência, que é o Rudiger Tiller, né, onde ele, nesse manuscrito, que é escrito à mão mesmo, né, uma nota, Hilbert diz que eu gostaria de ter colocado o 24º problema, que a lista só tem 23, né, mas ele teria um 24º problema, e o texto é mais ou menos o seguinte, né, na minha conferência de Paris, eu gostaria de ter colocado o seguinte problema: um critério para a simplicidade de provas. Mostrar que provas são mais simples do que outras e talvez algumas sejam as mais simples que você pode obter. Né? Então, ele atribui essa discussão sobre a simplicidade de prova à teoria da prova. Né? Ele fala, mostrar isso, tratar isso, né? Para isso nós precisamos desenvolver uma teoria da prova. É uma teoria geral da prova, do método de prova em matemática. Então,
você tem, né, de certa maneira, uma certa coisa histórica, né, que é essa descoberta recente do ano 2000 desse manuscrito. Acho que só tem 2 artigos escritos sobre isso, né, sobre esse 24, isso de um lado, um pouco de história, mas do lado técnico, né, você tem gente hoje como Reinhard Kahler e outros que estão trabalhando, né, tecnicamente, não com a noção de identidade, mas com a noção de simplicidade. E o próprio Hilbert, nessa nota manuscrita, dá exemplos, né, em teoria das equações lineares, em geometria, né, de coisas em que ele poderia dizer mais simples do que o que. Entendeu? Então, eu acho que isso poderia ser, a gente poderia pensar em retomar, né, uma parte, né, que a gente deixou meio guardado, né, essa discussão de ser fácil, ser mais simples, replicar praticamente. O que é isso? Fácil, simples, do ponto de vista matemático. É só isso, um comentário, não é uma questão. Muito bom, Luiz Carlos. Acho ótimo. Depois você me passa a referência do von Plato e da Sara Negri, para eu procurar. É melhor passar a referência mesmo do Rudiger, né, que ele tem dois artigos sobre o 24º problema. Eu acho que você tem toda a razão. É claro que eu não explorei, mas eu tenho todas as no grupo das respostas que o Apel e o Heiken deram para os críticos, né? Esse tema é recorrente e eles oferecem um critério de simplicidade, né? Eles, na verdade, não é de simplicidade, eles oferecem um critério de o que eles acreditam que é easily replicable, facilmente replicável, né? Então, depois eu mando para você as passagens específicas, mas em mais de uma ocasião eles discutem, dizem, é fácil quando é assim, assim, assado, pode ser assim, assim, assado, eles dão 4, e a nossa é a mais simples de todas. E é uma coisa com a qual, assim, eu suponho que eles desenvolveram isso justamente porque as pessoas estavam dizendo, olha, isso daí não é fácil, isso é muito complexo. E, bom, mas o que você entende por complexidade? Dá para entender assim. E a nossa é nesse sentido. Então, acho que tem, sim, um caldinho para extrair. Você se lembra da discussão com o John, né, que provas no sistema de Russell, por exemplo, né, de enunciados super simples, né, e provas usando diagramas em geometria, e a Wittgenstein diria é mais fácil, né, olhar para os diagramas e ver a prova do que acompanhar a prova formal, por assim dizer, no sistema de Russell. Aí tem uma noção de mais fácil que é difícil, que é uma noção de mais fácil que é difícil. Obrigada, Luiz Carlos. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, Gisele. Eu que agradeço. Foi bastante divertido. Muito obrigado.